Olá, amigas, olá, amigos. Hoje é 7 de abril de 2020 e nessa data se celebra os 189 anos da abdicação de Dom Pedro I, ocorrida no ano de 1831. Para entendermos um pouco da história do reinado aqui no Brasil, é necessário voltar ao início. De uma colônia do Reino de Portugal, o Brasil tornou-se a sede do Império Português em 1808, quando o então príncipe regente de Portugal, Dom João VI, reagiu à invasão napoleônica de Portugal, estabelecendo a si mesmo e seu governo no Rio de Janeiro. João VI, em decorrência da Revolução Liberal do Porto, retornou a Portugal em 1821, deixando seu filho e herdeiro Pedro para governar o Reino do Brasil como regente. Em 7 de setembro de 1822, Pedro proclamou a independência do Brasil e, após liderar uma guerra bem-sucedida contra o reino de seu pai, foi aclamado em 12 de outubro do mesmo ano como Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Mas houveram conflitos. As províncias do Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina se rebelaram contra a independência. Mas em 1823, os conflitos estavam sob controle. A Cisplatina é o atual Uruguai. A Cisplatina foi uma província brasileira desde 1816 até dia 27 de agosto de 1828. Em 1826, apesar de seu papel da independência do Brasil, Pedro I tornou-se rei de Portugal, abdicando imediatamente em favor de sua filha mais velha. 2 anos depois, Maria II teve o trono usurpado pelo irmão mais novo de Pedro I, o Miguel. Incapaz de lidar simultaneamente com os problemas do Brasil e de Portugal, Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e imediatamente partiu para a Europa para restaurar sua filha ao trono português. Para entendermos melhor esta frase, lidar simultaneamente, foi incapaz de lidar simultaneamente com os problemas do Brasil, eu vou ler no final do vídeo dois editoriais do jornal A Federação, do dia 7 de abril de 1884, quando o jornalista e político Júlio de Castilhos foi diretor desse jornal. E ele, enquanto foi diretor, de 1874 até 1889, ele fez propaganda das ideias republicanas. E
O sucessor de Pedro I no Brasil foi seu filho de apenas 5 anos, Pedro II. Sendo ele ainda menor de idade, foi instalada uma regência. E foram 4 períodos de regência. A regência terminou em 1840, quando os liberais conseguiram, através do golpe da maioridade, levar ao poder Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade ao poder. Após um reinado de 58 anos, em 15 de novembro de 1889, Pedro II foi deposto por um repentino golpe de Estado, liderado por uma facção de líderes militares e civis, cujo propósito era a formação de uma república presidencialista, dando início ao regime republicano no país. A data é comemorada como a Proclamação da República. E a data é 15 de novembro. Então, vamos ouvir a leitura que eu fiz dos editoriais do jornal A Federação, de 7 de abril de 1874, assinados pelo jornalista Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos nasceu no ano de 1860 e faleceu em 1903. Ele foi presidente do Rio Grande do Sul no ano de 1891 e no período de 1893 a 1898. Obrigado por sua atenção, até o próximo vídeo e ficamos com a leitura dos editoriais. Muito obrigado. 7 de abril. Depois de uma longa incubação, exteriorizada por vezes através de tentativas com caráter definido, muito embora infrutíferas, o pensamento da emancipação do Brasil, havendo atingido a sua completa maturidade, só aguardava a ocasião para receber a consagração do fato positivo. A ocasião não se fez esperar. As Cortes de Lisboa, que, como consequência vitoriosa da Revolução de 1820 em Portugal, haviam tomado uma grande ascendência, viram com sobressalto o perigo iminente que corria a vasta monarquia portuguesa, diante da atitude decisiva que assumia o Brasil. Sob a ação desse sobressalto, as cortes, para prevenir quanto antes o fracionamento da poderosa monarquia, começaram a reação e adoptaram medidas prontas para recolonizar o Brasil, fazendo-o descer da categoria de Reino Unido a Portugal, a que anteriormente tinha sido elevado, e privando-o das regalias cujo gozo havia naturalmente afrouxado os vínculos que o prendiam à metrópole. Assim surgiu a ocasião que solicitavam os acontecimentos para chegarem à solução natural. As tentativas de recolonização, estimulando e acelerando o movimento separatista, provocaram a separação efetiva. Em face da irresistibilidade do movimento, Dom Pedro, então regente do Brasil e herdeiro presuntivo da coroa de Portugal, compreendeu de pronto que tudo seria irremediavelmente perdido se não se apoderasse sem demora da sua direção. Foi assim que o filho de Dom João VI, devastado pela pérfida ambição de empolgar a presa que ia escapar, colocou-se resoluto à frente dos acontecimentos e, identificando-se com o movimento separatista, pôde tornar-se o alvo das adesões gerais. Foi assim que, favoniado pela necessidade imperiosa de convergirem os esforços comuns dos brasileiros para a resistência ao poder da metrópole, ele conseguiu neutralizar o espírito profundamente democrático,
que desde longe impregnava as tendências separatistas, não só no centro, como principalmente nas províncias. Foi assim que, sem embaraços, sem resistência, sem lutas intestinas, ele alcançou fundar a monarquia brasileira. Dom Pedro, porém, se logrou satisfazer o seu intento ambicioso, se conseguiu salvar o seu poder da ruína do despotismo intolerante da metrópole, se contra todas as influências naturais pôde levantar um trono na livre América, não possuía, contudo, a capacidade indispensável à consolidação da sua obra, à consolidação do império. Era extremamente melindrosa a situação. Exigia, por isso, um homem dotado das extraordinárias aptidões de um verdadeiro diretor, cujas vistas largas e profundas pudessem abranger as circunstâncias em todo o seu conjunto, a gravidade e os perigos de que estavam pojadas. Acabava de baquear, malgrado todas as resistências, o velho regime. Sobre os seus destroços era forçoso erguer o regime novo, adaptado ao meio social profundamente modificado pela ação fatal das leis históricas. Dom Pedro era incapaz de erguer-se à superioridade da tarefa, contrapondo incessantemente a solução artificial à solução natural. Pretendeu desde logo fazer continuar a ordem antiga por meio de uma simples modificação nas aparências. Foi debaixo da influência nefasta dessa ideia que o primeiro imperador encetou o seu reinado. Previstas deviam estar as tremendas consequências de semelhante política. Efetivamente, a dissolução violenta e brutal da Constituinte, a imediata imposição de uma carta constitucional que frustrava completamente as vistas e o intuito definido da primeira Assembleia, bem como as aspirações gerais da nação. A intolerância sanguinária desenvolvida contra as províncias que se haviam rebelado para sacudir o pesado jugo da tirania. A consequente criação das sinistras comissões militares que, sem feitio de processo, com o fundamento de uma simples suspeita, mandavam assassinar impunemente o cidadão. A perseguição inexoravelmente sistemática movida contra os brasileiros natos e a proteção ostensiva dispensada aos portugueses, cuja intervenção exclusiva nos negócios do país mais e mais alarmava o espírito nacional. O desprezo afrontoso votado ao parlamento, a conservação caprichosa de ministérios antipopulares, as vergonhas e humilhações a que os desastres de toda a ordem no exterior tinham exposto o Brasil. Tais foram, em pálida síntese, os fatos que, acumulando-se através de longos 9 anos, tornaram irremediavelmente incompatível o primeiro imperador com a nação. Enquanto, porém, a tirania desvairada percorria todas as escalas do crime, as dilapidações da fortuna pública, as perseguições, a prisão arbitrária e brutal, o fuzilamento, a forca, o assassinato sob todas as formas, fermentava ativamente, por outro lado, o redivivo espírito democrático do país e, com aceleração prodigiosa, dilatava-se por toda parte, estimulando na maioria nacional o potente sentimento da revolta. Por meio da imprensa que denunciava e verberava sem rebuço as violências e os crimes do poder pela conspiração que agremiava os fortes combatentes, formava-se a insuperável coesão de todos os brasileiros, que solidariamente promoviam a revolta contra o regime do despotismo.
Aqueles que, em número restritíssimo, não eram movidos pelo influxo da democracia, a ação irritante do partido português, que conspirava contra a independência do país, impelia a mais franca hostilidade. Atingindo a nação esse ponto, tornava-se inevitável, inexoravelmente fatal, um tremendo rompimento que apenas dependia da oportunidade. Surgiu finalmente a esperada ocasião que consumou o rompimento. Foi assim que Dom Pedro, depois de haver ascendido ao pináculo da força e do poder, tombou vencido, quando menos esperava, diante do movimento popular. Foi assim que sobreveio a imortal Revolução de 7 de abril de 1831, que do solo da pátria expeliu para sempre, coberto de vergonha e coberto de opróbio, aquele rei que, não tendo espírito para compreender os destinos deste país americano, não teve também coração para amar este povo que o havia acolhido generosamente. A nação reagindo. A carta de 25 de março é apenas o resultado de uma violência. José Bonifácio, se não foi um grande estadista, concedeu lugar de honra entre todas as suas aspirações a de constituir a nacionalidade brasileira. E efetivamente o conseguiu, embora explorando a ambição de um príncipe que logo o dominou. Verificada a separação da metrópole e reunida a Constituinte, foi esta dissolvida a Força Armada a 12 de novembro de 1823, exatamente quando se discutia o projeto de Constituição elaborado por Antônio Carlos. Antes desse dia, já o príncipe havia surpreendido e dissolvido, a 11 de junho, os membros do apostolado, de que ele era o arconte-rei. Com esta primeira violência, ele conquistara um importantíssimo trono, o projeto de Martim Francisco, consagrando o poder moderador. Desde então, a sua escolha estava feita. Entre os projetos, só o de Martim Francisco lhe podia servir, mas discutia-se o de Antônio Carlos na Constituinte. Era forçoso sufocá-lo. Uma fanfarronada dos Andradas foi o pretexto salvador. A Assembleia foi dissolvida e a Constituinte nada constituiu. O rei fez jurar a carta modelada pelo projeto de Martim Francisco. A nação protestou por diversos e autorizados órgãos. Queria ser livre. A heróica província que já nos legara a gloriosa tradição de 1817 levantou-se. Foi então proclamada a Confederação do Equador. O rei, depois de muitos atentados, se fez assassino. Os juízes dos revolucionários recusaram-se condená-los à pena de morte. Mas Dom Pedro julgava a condenação necessária para exemplo dos conspiradores futuros. Insistiu, pois, com os juízes para que dessem a sentença. Ele prometia, na sua alta clemência, perdoar os rebeldes. Apenas era necessário o exemplo, único motivo de sua insistência. Os juízes confiaram, mas o rei foi um falsário. Os rebeldes foram condenados e o perdão do rei foi a ordem para imediata execução desses heróis. Subiram então ao cadafalso Joaquim do Amor Divino Caneca e João Guilherme Ratcliffe. Ainda a mesma província, em 1829, renovava os mesmos protestos contra o estabelecimento do governo monárquico. Dom Pedro lançou mão das comissões militares, a célebre arma que tão brutalmente fora manejada pelo seu ilustre pai.
Outros crimes, novos assassinatos foram então praticados pelos sicários da monarquia, cujo principal representante, requintando a petulância, dizia, nesse mesmo ano, por ocasião da abertura das câmaras, abre aspas, a ordem e sossego das províncias só em Pernambuco foi alterada, onde um partido desorganizador ousou, a despeito de todas as considerações, levantar a voz da rebelião contra a qual o governo foi obrigado a tomar medidas extraordinárias, por julgar de seu mais rigoroso dever alçar, em casos tais, a espada da justiça, como sempre há de fazer, com igual energia, contra qualquer partido que se arrojar a ofender a forma do governo monárquico, constitucional, representativo. Fecha aspas. Entretanto, os deputados da maioria reclamaram contra os atos arbitrários do governo e exigiram a responsabilidade dos ministros. O rei magoou-se e, no encerramento da sessão, apenas disse aos atrevidos: está encerrada a sessão. Mas o absolutismo dos reis é uma quimera. Apenas existe no cérebro mole das dinastias, animado pela baixeza e perversão dos áulicos. E Dom Pedro pensava impelir o desenvolvimento das aspirações da pátria, não lhe tolerando as sinceras manifestações, perseguindo e assassinando os cidadãos. Ignorância e crueldade. Também Galileu foi perseguido e torturado, mas a Terra continuou a descrever a sua órbita. Vão esforço o de Dom Pedro. De dia em dia, aumentava a sua impopularidade e crescia a já extraordinária exaltação dos espíritos. Para minorar esta exaltação e principalmente para arrefecer o entusiasmo com que eram abraçadas em Minas as ideias de federação, Dom Pedro dirigiu-se àquela província. A indiferença popular e a desconfiança geral desde logo o impressionaram. No cúmulo do desapontamento, atirou então, de Ouro Preto, uma proclamação, referindo-se nos termos de sua habitual insolência ao partido desorganizador. Voltou ao Rio e a sua chegada foi o sinal da aproximação do momento decisivo. Os portugueses queriam manter a preponderância da metrópole, cujo domínio assaz, prolongado, lhes tinha habituado a considerá-lo eterno e necessário. E no desespero de causa recorreram às luminárias e às fogueiras, umas fogueiras de dia de São João. Os brasileiros não os acompanharam em tais manifestações de júbilo e claramente lhes compreenderam os intuitos. Este desacordo deu lugar à renhida luta conhecida na história sob o nome de Garrafadas de 13 de março. A exaltação dos ânimos, sempre crescente, foi nesse momento impulsionada pela notícia da Revolução Francesa de 1830, recebida com entusiasmo e freneticamente festejada. A comoção nacional era evidente. O rei ia capitular. Um senador e 23 deputados, fazendo-se eco dos desejos populares, exigiram uma modificação na política do governo. O rei, caviloso, operou uma modificação. Reorganizou em parte o ministério, mas deixou de pé as suas tendências antinacionais. O descontentamento prosseguia. Homens de prestígio, políticos e militares, puseram-se à frente do movimento popular e aderiram francamente ao levantamento definitivamente aceito e resolvido. Dom Pedro quis reagir
e, pensando vencer, organizou um ministério de titulares no dia 6 de abril. O povo reunido exigiu a imediata demissão do ministério, mas foi-lhe respondido: tudo farei para o povo, mas nada pelo povo. Mas o rei falsário estava isolado, a sua própria guarda o havia abandonado. Cautelosamente encerrado em um dos aposentos do palácio, sob a pressão das positivas manifestações populares, aviltado e coberto de vergonhas, lavrou o decreto de abdicação que, na madrugada de 7 de abril de 1831, entregou ao ajudante Frias, dizendo: aqui está a minha abdicação. Desejo que sejam felizes. Retiro-me para a Europa e deixo o país que tanto amei e que ainda amo. Assim terminou o primeiro reinado. Depois, os diretores políticos, aos quais o povo confiara os próprios interesses, gradualmente amesquinharam-se. A reação foi pouco a pouco tomando outra feição, mas a nação continuou e continua a reagir. E na luta que sustenta sem interrupção há de triunfar.